Eu agradeço mais uma vez o convite do Valentim e do Antônio Carlos para estar aqui com vocês essa noite. É sempre uma honra muito grande estar aqui nessa casa de luz. E eu vou tratar de vocês de um assunto que eu tenho estudado mais recentemente, que fala dos sistemas de defesa do organismo. E trago para a situação atual e tento colocar o envolvimento da espiritualidade no nosso dia a dia nisso tudo. Será que é possível nós, no nosso dia a dia, dependendo das atitudes que nós tomamos, dos pensamentos que a gente tem, das coisas que a gente faz, será que nós conseguimos reforçar as nossas defesas orgânicas? Então, eu vou tratar mais ou menos desse assunto com vocês. Então, não é o Valentim, ele tenta me chamar para vir aqui para fazer palestra doutrinária, e eu sempre puxo um pouco para o lado daquilo que eu conheço com um pouco mais de profundidade, que é a medicina, e tento juntar isso com a espiritualidade. Eu faço consultório já tem quase 30 anos, embora não pareça. Mas a vida tem sido muito generosa comigo e eu tenho alguns pacientes que falam que eu não aparento ter a idade que eu tenho, mas o ano que vem eu faço 30 anos de formado. O que eu trago aqui hoje para vocês é um resumo desses quase 15 livros aqui que a gente tem estudado. Alguns livros doutrinários, alguns livros de André. Esta é um resumo disso. O que é a imunidade, né? É algum desses vírus que nós entramos em contato, que o organismo ainda não desenvolveu anticorpo para se defender daquilo, e aí a gente tem uma manifestação de um resfriado comum. Isso vale para várias doenças, né? Esse sistema ele é composto por uma rede muito sofisticada, tem vários órgãos que estão envolvidos produzindo as células de defesa que nos defende desses invasores. Isso é um desenho esquemático, né? Porque isso vale também para quando a célula faz uma mutação, para quando você desenvolve uma célula cancerosa, né? Tem alguns trabalhos, tem alguns livros de medicina que chegam a dizer que nós produzimos células degeneradas todos os dias. Que esse importante mecanismo de defesa orgânica, dessa rede extremamente complexa e sofisticada, ela vai lá e nos defende, atacando essas células que se degeneram e impedindo que a grande maioria de nós realize doença diariamente, né? Então, isso é mais ou menos um desenho esquemático de uma célula cancerosa pronta para se multiplicar no organismo, e lá vem as células no nosso sistema de defesa atacando e destruindo essas células através de mecanismos celulares, né? Isso aqui é um outro... A hora que a gente tem uma inflamação, que você leva uma pancada, você também tem o sistema de defesa funciona da mesma maneira, né? Então, isso é um sistema de defesa com as células imunológicas nos vasos sanguíneos, saindo para defender o tecido e regenerando o tecido, né? Lá atrás, os cientistas discutiam, né, tinha uma polêmica envolvendo os cientistas, e a gente traz essa polêmica do Pasteur e do Claude Bernard, que alguns diziam que para o germe atacar dependia de como estava o terreno. Terreno quer dizer, como é que nós estamos? Como é que está o nosso terreno, né? Então, é o germe que ataca
ou é o terreno que se prepara para receber o ataque do germe? O Pasteur defendia que as pessoas ficavam doentes em decorrência dos micro-organismos. O Claude Bernard dizia que dependia do terreno. E aí esse médico inglês dizia o seguinte: adquirir tuberculose era uma observação que ele fazia na época. Relaciona-se mais com o que se passa na mente do enfermo do que aquilo que ocorre em seus pulmões. O Pasteur, no final da vida dele, ele acabou concordando com o Claude Bernard que o terreno era muito importante. A gente observa, principalmente as doenças relacionadas à tuberculose, mesmo muitas das doenças pulmonares, elas têm uma relação, é mais comum de observar esse tipo de doença nas pessoas tristes e melancólicas. Não significa que todo triste vai ter uma doença pulmonar, mas se a gente se lembrar dos poetas, a gente se lembra que muito poeta morria novo, porque naquele tempo não tinha tratamento, de tuberculose. Os poetas estão envolvidos com melancolia, com tristeza. Um pouco mais para frente, esse médico inglês, um psicanalista, ele também chegou a essa conclusão. Na realidade, a mente governa o corpo, apesar de a biologia e a medicina não prestarem atenção a isso. Esse é o fato mais essencial que conhecemos sobre o processo da vida. Alguns de nós, até hoje, nos diversos serviços de saúde, temos dificuldade de acreditar nisso. A gente faz uma relação muito com o físico, né? O físico está degenerado por algum problema físico. E muitas vezes nós, eu digo nós porque a gente generaliza, mas muitos de nós têm a dificuldade de relacionar a questão da mente com o aparecimento e o surgimento das doenças. E aí a gente continua vendo, são as doenças que atacam as pessoas ou são as pessoas que contraem as doenças? E agora eu vou contar algumas histórias interessantes para vocês que fazem parte da biblioteca científica, dos livros médicos. Os meus colegas médicos, eu acabo de ver uma colega chegando aqui na plateia, certamente ela já estudou, já ouviu falar disso e tem muito mais conhecimento do que eu sobre o caso. Mas, por exemplo, eu trago algumas histórias que são muito interessantes. As toxinas de Kohler. Isso era um brilhante cirurgião que operou um paciente de um osteosarcoma, que era uma doença do osso, um tumor ósseo. E essa paciente, infelizmente, rapidamente foi a óbito. Esse cirurgião ficou muito aborrecido com aquilo e não foi por culpa dele nada. A doença evoluiu mal e essa paciente foi a óbito, era noiva de um grande amigo. E ele passou a estudar os pacientes que internados naquele hospital se recuperaram dessa doença, ou que tipo de evolução que esses pacientes tinham tido. E ele observa alguns casos que são o seguinte: o paciente tinha uma doença semelhante, fez uma cirurgia para aquela estava internado para fazer uma cirurgia para aquele problema, para tentar retirar aquele problema, e o paciente desenvolveu uma erisipela. A erisipela é uma infecção de pele, muito comum. Teve uma febre muito alta, os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, que também as células de defesa vêm através deles, ficaram todos infartados, e esse paciente fez febre de 40 graus, 41 graus, e até ser tratado, etc. O que é observado? Que depois desse quadro, algum tempo depois, aquele tumor entra em remissão. Então, começa-se a estudar o sistema imunológico, a ativação desse sistema imunológico para cuidar daquela erisipela, para defender o organismo daquela erisipela, foi suficiente para defendê-lo também do ataque que ele estava sofrendo daquela doença neoplásica. Então, é cunhado esse termo de toxinas de Kohler, porque ele chega a produzir em laboratório essas toxinas para induzir esse tipo de resposta em alguns outros casos. Isso não foi adiante, porque a ciência, nessa época, já estudava as drogas quimioterápicas. Esse cientista russo,
Pavlov faz um trabalho sobre a teoria do reflexo condicionado. O que esse cientista estudou? Ele estuda um grupo de animais de laboratório. Em laboratório, gente, quando a gente vai estudar, quando as universidades estudam nos grandes laboratórios de pesquisa, eles estudam os ratinhos, os camundongos, etc. As experiências são em animais. Então, esse cientista estudando os ratinhos, ele toca um instrumento, a clarineta, um instrumento musical lá, e dá para o ratinho um determinado alimento. Depois de algum tempo fazendo isso, ele apenas toca ele apenas faz o barulho e os ratinhos já salivavam esperando o alimento. Então ele faz uma teoria do reflexo condicionado. Esse cientista ganhou um Nobel em 1904, mas não foi por conta disso. Passa alguns anos, esse influente estudante aí do comportamento, o Dr. Robert Adler, faz uma experiência semelhante. Ele estuda um grupo de coelhos, de animais de laboratórios, que tinham uma doença autoimune. A doença autoimune é o organismo, os próprios anticorpos do organismo, o organismo produz anticorpo para tentar destruir aquela situação e o paciente faz uma doença autoimune. E o que ele estuda? Ele dá um imunossupressor para esses coelhinhos e dá junto uma frutose, uma sacarina, algum alimento adocicado. Só que esse imunossupressor, ele dá reações de efeitos colaterais de náusea, de vômito, de mal-estar, etc. E ele observa que, algum tempo depois, ao dar só a sacarina para os animaizinhos, eles fazem as mesmas reações, sem injetar o imunossupressor. Qual a conclusão que ele chega? Que é possível imaginar que o sistema nervoso pode deprimir o sistema imunológico e, em outras ocasiões, pode reforçá-lo. Confirmava-se pela primeira vez que uma emoção ou lembrança, um processo essencialmente mental, poderia influir significativamente sobre as defesas orgânicas. E nessa época, por conta dessa influência das emoções e das lembranças, é cunhado esse termo psiconeuroimunologia. Está tudo ligado, está tudo junto. As nossas reações emocionais, elas fazem parte de uma cadeia que se juntam com as nossas reações do sistema nervoso, que se juntam com as nossas relações com as nossas células de defesa. Por isso que, às vezes, uma lembrança negativa, todo mundo aqui que tem uma lembrança negativa, passou por algum lugar e viu lá um acidente grave naquele determinado local, a hora que passa de novo, sente um mal-estar, sente uma lembrança ruim. Quer dizer, a emoção negativa nos remete para alguma coisa negativa, mas as emoções positivas também podem nos reforçar. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Dr. Bernie Siegel, autor de um livro muito interessante chamado Amor, Medicina e Milagres, ele diz o seguinte: creio que existe dentro de nós mecanismos biológicos de vida ou de morte. Olha como é que isso é forte. A pesquisa científica mostra que o estado de espírito altera o estado físico por meio do sistema nervoso central, sistema endócrino e sistema imunológico. A paz de espírito envia ao corpo uma mensagem de viva, ao passo que a depressão, o medo e o conflito transmitem-lhe a mensagem de morra. Olha como é que é importante tudo que a gente estuda na casa espírita, né? Porque o que a gente estuda aqui nos leva às emoções positivas. Pelo menos é tentado, né, através dos diversos trabalhos que são realizados na casa espírita, seja o trabalho doutrinário, o trabalho do estudo, o trabalho assistencial, seja lá que tipo de trabalho que é desenvolvido na casa espírita, trabalho musical com as crianças, que a gente acabou de ouvir aqui agora, isso traz paz de espírito, né?
A gente chega na reunião nessa casa espírita, ouve aqui 10, 15 minutos de música para as crianças, já fica numa outra sintonia. Eu não sei se isso acontece com a maioria de vocês. Mas se não estiver acontecendo, chega 15 minutos mais cedo, senta, fecha os olhos, observa, deixa a música introjetar, que você vê que você já sai para uma... 15 minutos depois você já está numa outra faixa. Então, essa conclusão desse doutor é uma conclusão muito forte. Isso acontece conosco todos os dias. No conflito, na dificuldade que nós temos ali na esquina, quando um carro nos fecha, porque quando o carro fecha, ou quando a gente tem um conflito, eles estão gravando aqui, eu não posso falar muita bobagem, até porque estou na casa espírita, né? Mas quando o carro fecha, a gente tem vontade de falar alguma coisa para a pessoa, que eu não vou dizer aqui, né? Cada um tem uma vontade, né? Mas normalmente a reação é explosiva, você quer fazer um desabafo, alguma coisa assim, né? Desse momento e nos mais diversos momentos da vida da gente, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, uma criança que está fazendo uma arte, um conflito com um filho, alguma coisa nesse sentido, nós temos sempre dois caminhos. A gente é que escolhe. Nós temos o caminho da agressividade, nós temos o caminho de falar uma bobagem qualquer, como nós temos o caminho da paz, da serenidade, da tranquilidade. Isso é escolha pessoal, que muitas vezes a gente não presta atenção e tem uma reação explosiva, né? Mas isso está dentro de nós e depende da gente. André Luiz, né, falando da pineal, que tem relação com tudo isso, lá atrás, sob a pena de Chico Xavier, lá em 1950, 1954, já devia. Talvez a fonte esclarecedora da incógnita do funcionamento do guardião interno, que ele quer dizer o sistema imunológico, esse SI, nas mais diferentes expressões do adoecer e da saúde humana. Quer dizer, em Missionários da Luz, um livro que a gente tanto estuda, já diz isso há muito tempo. Que a glândula pineal talvez seja o ponto crucial aí de uma rede imunoneuroendócrina sofisticada que funciona como um inconsciente órgão sensorial difuso. E aí eu trago para vocês a questão do estresse na imunidade. Os impactos mensais negativos ou impactos mensais positivos têm realmente alguma influência na imunidade? Como é que os cientistas estudam essa questão dessa ativação do eixo hipotálamo, hipófise, através da suprarrenal, liberando adrenalina na circulação, que faz com que a gente fique taquicárdico, hipertenso, ansioso, e alguns de vocês vão deitar à noite, põe a cabeça no travesseiro e escuta aqui no ouvido, Eu tenho paciente chegando no consultório e fala, doutor, eu boto a cabeça no travesseiro à noite, estou sossegadinha, doutor, na hora de eu descansar, e aí eu boto a cabeça no travesseiro, viro de lado e está assim, ó, batendo no ouvido, doutor. Aí eu falo assim para ela, como é que foi seu dia? Porque às vezes a pessoa fica assustada, porque ela percebe que o ritmo interno dela, naquela altura da noite, ainda não está normalizado, não está pacificado, não está sereno, no momento que já era para estar sereno, no momento que a pessoa vai buscar a restauração, o sono, o descanso. O sono, dormir bem, é restaurar a energia que foi trabalhada o dia todo. E aí ela percebe aquela situação. E aí eu digo para ela, como é que foi o seu dia? Como é que está sendo o seu dia? Porque se o seu dia foi com muita adrenalina, foi tenso, foi agitado, provavelmente você ainda tem algum resquício disso até a hora de dormir, né? Então é a ativação desse sistema. Vários cientistas estudam isso, e aí eu trago alguns trabalhos científicos que isso é publicado nas revistas científicas mundiais sérias. Então, esse Dr. Miller e esse doutor, que eu não sei nem pronunciar esse nome, eles estudam o efeito do estresse psicológico e o sistema imune. Olham para diversos estudos que foram realizados, mais de 300 artigos, ao longo de 30 anos de observação científica.
Qual que é a conclusão? Eu trago só a conclusão dos estudos, que o estresse o estresse psicológico, ele diminui as células de defesa, que aqui é colocado como linfócitos T e B, diminui a citotoxicidade das células NK, que elas têm menos condição de nos defender das agressões, e diminui a imunidade como um todo, diminui a produção de anticorpos, etc. Esses são os efeitos do estresse. O estresse psicológico. E aí tem um outro trabalho científico, publicado numa revista de renome, que é a revista Science, feita por esse Dr. Martin Seligman, que foi esse trabalho, eu até li, eu não li na Science, mas eu li num livro de um neurocirurgião americano, é um livro que muita gente conhece, chamado Anticâncer. Esse cientista aqui estuda 3 grupos de animais. O que ele faz? Olha como é que a ciência é cruel quando ela está fazendo trabalho científico. Ela injeta células cancerígenas extremamente agressivas em 3 grupos de animais e vai observar a reação desses animais fazendo esse pequeno experimento. Vocês não me olham assim porque não fui eu que fiz essa experiência. Foi um cientista que relatou isso numa revista de renome internacional, uma revista extremamente respeitada, que é essa revista científica chamada Science. O primeiro grupo desses ratinhos, houve a injeção dessas células neoplásicas e não teve nenhuma manipulação nesse grupo de ratinhos. No segundo grupo, eles levavam pequenos choques elétricos e eles não tinham controle sobre isso. No terceiro grupo, eles tinham o mesmo mecanismo de choque elétrico, só que tinha uma alavanca naquele ambiente que eles aprendiam a acionar e saíam daquele ambiente e não tomavam mais choque. O que foi observado? Que no segundo grupo, os ratinhos rapidamente ficaram deprimidos, aborrecidos, porque foi notado no comportamento deles que eles ficaram extremamente aborrecidos. Eles ficaram impotentes, eles perceberam que eles não tinham saída, não tinha meio que para onde ir. O que aconteceu, qual foi o resultado desse estudo? No primeiro grupo, um grupo controle, onde não foi feito nada, 54% rejeitaram aquela doença e se curaram sozinhos. No grupo dos ratinhos que só tomavam choque e não tinha para onde ir, apenas 23% rejeitaram a doença. Olha como é que o sentimento da depressão, da impotência, da falta de um horizonte causa. Os outros que tiveram expectativa melhor, eles se saíram melhor até que do primeiro grupo, que não levava choque nenhum. Eles levavam choque, mas eles tinham para onde correr, então esse grupo foi o que melhor saiu. A conclusão desse trabalho é exatamente essa. O sentimento de depressão, de impotência, de falta de um norte, de um horizonte, pode levar à progressão muito mais fácil de doença. Há uma diminuição do nosso sistema de defesa. Um outro trabalho científico com 165 artigos, falando dos fatores do estresse relacionados aos fatores psicossociais. Os fatores psicossociais são os relacionados à separação, divórcio, perda de ente querido, situações que todos nós estamos sujeitos. Isso foi publicado pelo Dr. Chida na Universidade de Londres. Então, qual é a conclusão que ele chega? Fatores psicossociais ligados ao estresse estão correlacionados com o aumento do risco de câncer em pessoas saudáveis. Existe um trabalho famoso dos cientistas de Harvard, esse trabalho é publicado em tudo quanto é estudo que fala disso. Publica-se para um grupo de estudantes de Harvard, passa-se um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá, sobre a vida dela. E dosa-se a imunoglobulina na saliva desses estudantes. E foi observado que em 100% dos estudantes aumentou a imunoglobulina na saliva, aumentou as células de defesa após olhar aquele filme. E aí foram entrevistar alguns desses estudantes.
E um grupo desses estudantes não acreditava em Madre Teresa de Calcutá, alguns nem tinham ouvido falar, outros achavam que era o produto da mídia. Todos tiveram aumento das células de defesa. Então, qual que é a conclusão rápida do estudo? Porque aqui tem horário, né? Pensar sobre amor, dar e receber amor, fortalece o sistema imunológico. Mesmo aqueles que não acreditavam ou que não conheciam, só de ver aquele filme sobre aquele trabalho abnegado dessa senhora, eles tiveram uma reação que não dependeu da vontade deles. Isso, uma outra conclusão, tem alguma coisa em nós que reage independentemente da nossa situação, de estar consciente, de ter vontade ou não. Ouvir uma música clássica, não precisa ser clássica, ouvir uma bela canção, uma bela melodia, ver um filme sobre paz, sobre amor, esse tipo de imagem, esse tipo de som, mexe em algum lugar que nós não temos controle. E se for coisas boas, aumenta as nossas defesas, independentemente da nossa vontade ou não. E o contrário também vale. Assistir, nessa mesma universidade, fizemos um trabalho mostrando filme de violência, deprimir o sistema imunológico, diminuir as imunoglobulinas. Então, gente, vocês, talvez, não pelo palestrante de hoje, mas vim aqui na quinta-feira assistir a discussão que tem aqui do estudo, é muito mais legal do que assistir Império. A ciência prova isso, entendeu? Eu falo isso, parece que é brincadeira, mas a hora que for ver televisão, dependendo do que estiver assistindo, eu sei que a gente não pode fugir das desgraças e das dificuldades que tem no mundo, mas toma cuidado com o filme que você olha. Veja que assunto que você está ouvindo no rádio. Veja que tipo de música que te agrada. Porque, independente da tua vontade, isso tem uma interferência muito grande no seu sistema de regulação interna. Às vezes a gente fica resfriado, ou às vezes a gente tem qualquer problema de saúde e não entende bem o que está acontecendo com a gente. Precisa ser examinado. O que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente come. Eu costumo dizer para os meus clientes que nós somos mais ou menos... Eu estou vendo alguns clientes na plateia que certamente já ouviram falar isso no consultório. Nós somos mais ou menos um produto daquilo que nós nos nutrimos, não do que a gente come. Porque nós aprendemos a comer culturalmente. Né? O que a gente se alimenta serve para nos nutrir daquilo que a gente respira e aquilo que a gente pensa. Vocês reflitam sobre isso. E as emoções positivas, né? A esperança, o perdão, a compaixão, a fé, a espiritualidade. Os trabalhos científicos mostram que estar próximo, perto das emoções positivas, reforça o nosso sistema imunológico para cima, né? E aí perguntaram para o Dalai Lama, um repórter malicioso, falando para ele assim, o que você acha dos seus algozes, dos seus inimigos chineses? Perguntando para o Dalai Lama, aquele homem que você olha para ele, só de olhar para ele você já fica em paz. Só de olhar para ele você fica em paz. Você já muda o teu ritmo interno. Aí perguntaram isso para ele, colocaram o microfone na boca dele. Ele diz o seguinte, eu oro pelos meus inimigos chineses. Eu oro por eles. Porque no entendimento do Dalai Lama, no momento do conflito e da dificuldade, é o momento que você pode exercer, dependendo do seu olhar, a compaixão. E aí esse homem é um oásis de compaixão, o próprio nome dele diz isso. Então ele ora pelos seus inimigos. É o exemplo que eu dei ali atrás do carro que vai fechar a gente, ou amanhã, a hora que a gente tiver o primeiro conflito. Nós podemos ter compaixão, perdoar, né? Mandar alguma vibração positiva para aquele irmão que está nos incomodando, ou nós podemos ter uma reação negativa que tem impacto negativo, extremamente negativo sobre nós.
E a questão do Dalai Lama não é o Dalai Lama que é assim. Todo mundo aqui nessa sala pode ser Dalai Lama. Não precisa morar no Tibete. E nem precisa ter algoz chinês. Todo mundo aqui pode ser Dalai Lama. Depende da escolha pessoal, individual que cada um faz. Nós aprendemos isso, estudando o Evangelho, lendo os inúmeros livros que nós lemos na Casa Espírita, os livros que a gente estuda, né? Então, cada um de nós aqui pode ser um Dalai Lama. Eu sei que tem hora que a gente escorrega, e a palestra eu faço ela primeiro para mim, viu, gente? Então, a palestra é de minha autoria, mas primeiramente ela é para mim. Tem alguns mecanismos de doença que não produz doença. Todo mundo aqui é a terra do basquete, todo mundo já ouviu falar desse atleta, que é um atleta que foi contaminado, deixou de jogar basquete por conta da AIDS lá atrás, mas ele nunca teve a doença. Tem diversos trabalhos científicos, que aqui não dá para a gente ficar falando tudo aqui, mas vai lá estudar um grupo de garotos que desenvolve amidalite, estuda um grupo de garotos, aí aqueles alunos que vários deles têm lá o estreptococo na garganta, só que um conjunto muito grande não desenvolve amidalite. Aí foram estudar naquele conjunto que desenvolveu amidalite, a grande maioria tinha tido alguma dificuldade, algum conflito, algum problema, alguma coisa, que a imunidade dele caiu, o bichinho vem. Vou falar um negócio para vocês. Verruga. Verruguinha assim, de dedo assim. Todo mundo já ouviu falar de simpatia para curar a verruga, né? Sim ou não? Todo mundo, né? O que é simpatia para curar a verruga? Eu tinha uma verruga no dedo quando era moleque, eu me lembro, meu avô aqui de Franca, eu vim aqui um dia, ele me ensinou a simpatia, que eu não me lembro nem mais o que era, mas eu acho que pegava um grãozinho de milho, punha numa caixinha de fósforo, jogava de costas em cima, uma bobagem dessa. Eu fiz o negócio e a simpatia dali, uma semana, 15 dias, olha, a verruga deformava o meu dedo. O que é? Eu estou falando desse tipo de verruga, dessas coisas benignas de pele. Não estou falando de nenhuma doença grave. O que é isso, gente? A hora que a pessoa entende, e as simpatias existem até hoje, e eu tenho um amigo meu dermatologia, esses dias o Aldo Fantini falou isso para mim, que tem paciente dele que ele ensina a fazer simpatia. Faz a simpatia. O Aldo me falou isso esses dias. E o próprio Aldo me disse, o que é isso? Isso é o melhor sistema imunológico. Quer dizer, a pessoa não raciocina conscientemente, ela não sai do consultório com todo um alinhavo da reação imunológica, com todas as células que vão fazer parte. Não. Falou para ela, faz essa simpatia que você fica bom, ele acredita naquilo. A hora que ele acredita naquilo, ele cria a emoção positiva e ele reforça o sistema imunológico e vai lá e destrói a verruga. Não tem invenção nesse negócio. É isso. Não, mediunidade, agora não. Não, a benzição pode ser, mas não. Gente, eu chegava aqui, o meu avô mandava eu fazer simpatia, a minha avó mandava me benzer, porque eu devia ser meio encapetado, né? Mas, não tem dúvida que existe mediunidade, mas o mecanismo do acreditar, você vai ser benzido. Gente, a gente vem tomar paz, tem dia que a gente não está bem, a gente vai na casa espírita tomar paz, e a gente sabe que a gente vai tomar paz, que vai sair melhor. Mas, gente, todo mundo sabe, vocês todos experimentaram esse tipo de situação. Então, isso vale para o passe, para a verruga, para a benzição e para cuidar de outras coisas mais sérias. A gente precisa acreditar. Então, tem o trabalho científico do cientista que estudou o garoto lá que tinha também um sarcoma, um tumor ósseo, que virou para ele e falou, tua condição de saúde está complicada, etc. Na hora que ele falou isso, você tem pouco tempo de vida, não sei o quê. Esse cara entrou isso é trabalho científico publicado, não sou eu que eu li isso na Veja e estou falando para vocês. Isso eu estou trazendo de periódicos científicos respeitados no mundo todo. Não é uma fala da minha cabeça, porque isso é muito sério. Esse indivíduo começou a fazer um programa intensivo de meditação, viu, Antônio Carlos? Ele começou a meditar
3 sessões de 1 hora por dia e entrar numa meditação profunda, assim, de serenar mesmo, e baixar a frequência cardíaca, baixar a pressão, e mudou completamente a sua alimentação, mudou completamente o seu ritmo de vida. Falou, já que eu vou viver pouco mesmo, então eu vou comer só coisas aqui muito leves, vou me nutrir da melhor forma, e entrou, e o cara sarou, está vivo faz 30 anos. Eu não estou dizendo, eu não posso vir aqui e falar para você, medita que vai resolver tudo. Eu não estou dizendo isso. A ciência observa isso em alguns casos, em alguns programas. E isso tem validade para algumas pessoas. Então, não, aqui falando de pânico, falando de algumas outras... eu trago aqui o emoção positiva, esse caso do osteosarcoma com meditação intensiva. É observado em algum grupo de pacientes, aquelas que têm uma doença importante, foi estudado um grupo de senhoras com câncer de ovário, que foram muito bem recebidas, muito bem acolhidas pelo marido e pela família. Observa-se uma condição melhor de enfrentamento da doença e uma maior sobrevida depois do diagnóstico, depois da cirurgia. Para aquelas que têm apoio e acolhimento, são tratadas com amor e com otimismo. Eu já trouxe isso aqui de uma outra vez, mas frequentar o templo religioso, vir ao templo espírita ou ir em qualquer templo religioso, modifica também a condição da maioria das pessoas, diminui o índice de depressão, de ansiedade, de vício, tem uma maior sobrevida de doença cardiovascular, câncer, de qualidade de vida, etc. Porque quem está aqui não está ali na esquina tomando cachaça, se envolvendo com outras coisas. Está aqui, está estudando, está fazendo alguma atividade assistencial, está se envolvido no trabalho do bem. Isso gera as coisas para cima. O estado mental, o conteúdo dos pensamentos, as emoções e tudo que faz parte da nossa consciência pode, voluntariamente ou não, influenciar a resposta imunológica. De um livro muito interessante chamado A Mente e o Câncer, o autor é esse professor italiano chamado Mariano Bizzarri. Nossas emoções e nossas percepções são processadas inconscientemente. Eu já dei exemplo disso aqui, que é o próprio exemplo da verruga. Isso é um trabalho famoso, esse trabalho tem algumas críticas, mas muito rapidamente, porque aqui o Valentim já me falou muito bem, eu sei o horário que termina, porque nós temos passe, etc. Mas um trabalho, fotografias dos cristais da água. Está lá, voz do Hitler, olha que tipo de foto que sai, a voz da Madre Teresa de Calcutá, a voz de uma sinfonia, aqui também uma sinfonia de Mozart, olha como é que modifica isso. Algumas palavras falando de ódio, de agressividade, algumas palavras ligadas a amor e admiração. Quando esse trabalho foi publicado, algumas pessoas diziam assim, olha, nós somos águas, nós somos feitos de água, isso são fotos de cristais da água. Certamente, eu não sei se os nossos cristais ficam exatamente desse jeito quando a gente está diante do conflito ou da agressividade, mas certamente modifica a estrutura interna porque a gente se sente muito mal, né? E quando a gente está fazendo alguma coisa envolvido com amor, com otimismo, com alguma coisa, a gente tem um outro sentimento, né? Então, meus irmãos, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Olha André Luiz aí de novo, falando isso lá atrás, há mais de 60 anos. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Nós temos essa capacidade. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Nós já ouvimos isso diversas vezes na casa espírita. E nós temos essa condição de fazer. Basta que a gente acredite. Será que existe em nós um nutriente de efeitos terapêuticos, curativos, mais eficaz que as vitaminas, os minerais, as enzimas, os remédios e as ervas medicinais? Alguém se habilita? Ô, gente, estou fazendo uma pergunta para vocês. Quem falou? O amor. Que resposta mais fácil, né, gente? Olha os passarinhos namorando.
O que eles estão fazendo aqui, gente? Que amor é esse? Qual a qualidade do nosso amor? Qual amor que é inato dentro de nós? E aí, meus irmãos, eu já estou finalizando. Uma ganguezinha, um garoto de rua. Essa história é de um livro chamado As Evidências Científicas da Fé, publicado pelo autor americano. E ele diz o seguinte, Dr. Jack Cornfield, que conta essa história para ele, estava num trem junto com um senhor que era responsável pelo centro de reabilitação de menor delinquente, num estado americano. E ele conta a seguinte história, que um garoto de rua, aos 14 anos, mata um outro garoto, um inocente qualquer, de 14 anos também, para provar para a ganguezinha dele que ele era muito valente. No julgamento dele, no julgamento de menor, a mãe do garoto assassinado estava presente. No final do julgamento, esse garoto foi internado lá numa clínica de ressocialização americana, que é um pouco diferente das daqui. E a mãe desse garoto, a mãe do menino assassinado, vira para o assassino e fala assim, eu vou matar você. Ela falou isso com um som bem alto dentro do tribunal, que todo mundo escutou. Eu vou matar você. Esse garoto foi para esse instituto de ressocialização. 6 meses depois, ele recebe a primeira visita dessa senhora, que leva para ele cigarro, algumas revistas, e foi a primeira visita que ele recebeu em 6 meses. A partir dali, ela passa a visitá-lo com um pouco mais de frequência, levando mantimento, comida, algum livro, alguma coisa nesse sentido. 3 anos depois, esse garoto é cumprida a pena dele lá e ele ia ser colocado em liberdade. Essa senhora liga para um amigo e pergunta da possibilidade dele arrumar um emprego na empresa desse amigo para esse menino. Esse garoto não tinha onde ficar. Ela falou, lá na minha casa eu tenho um quartinho meio independente, você pode ficar lá. Então esse garoto sai desse instituto de ressocialização, vai trabalhar na empresa desse amigo dela e fica morando na casa dela. Mais ou menos 1 ano depois, ela chama ele para conversar. Como é que está a tua vida e tal, e estão ali conversando. E aí ela vira para ele e diz o seguinte, você lembra que eu falei para você que eu ia matar você? Claro que eu lembro disso, eu nunca mais esqueci disso. Eu estou aqui, mas todo dia eu lembro disso. Não é bobo, moleque? Lógico, medo. Aí ela virou e falou assim, eu tenho um pedido para fazer para você. O meu filho já morreu. E o assassino dele também já morreu. Ao ir te visitar lá não era cadeia, lá no instituto, levando coisas para você, conversando com você, eu pude perceber que você foi se transformando. E você se transformou. Hoje você é uma pessoa de bem. Hoje você não é sombra daquilo que você foi. Você trabalha, você estuda, você entrou na faculdade agora. Eu queria te perguntar se você gostaria de ficar no lugar do meu filho. Eu estou falando dessa qualidade de amor. Eu trago isso para falar dessa qualidade de amor. Essa qualidade de amor é inato em todo ser humano. Está dentro de nós. Essa senhora, essa história é real e ela adotou esse garoto que se tornou filho dela. Amar é a mais excelente terapia para a erradicação dos nossos males. Hoje se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor das nossas funções de defesas orgânicas. As pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo graças aos anticorpos espirituais
que o amor projeta em nosso cosmo orgânico, dito pelo Dr. José Carlos de Luca naquele livro Médico Jesus, que eu acho que a maioria daqui conhece. Terminando, mais 2 minutos, Valentim. A anciã indígena, conversando com o seu neto, diz para ele: meu filho, no meu coração há 2 lobos. Um é furioso, cruel, destrutivo e egocêntrico. O outro é doce, amoroso, compassivo, sereno, tranquilo. Eles brigam entre si no meu coração. E o netinho perguntou, Valentim: qual deles vai vencer, vovó? A sábia respondeu: aquele que eu alimentar. No coração, meus queridos, da maioria, porque eu sei que tem gente aqui que só tem um lobo amoroso no coração. Aliás, tem muita gente aqui que só tem um lobo, principalmente quem frequenta o Luz e Amor. Né? Porque, na realidade, é esse o trabalho que a Casa Espírita tenta fazer, né? A gente diminuir o lobo da agressividade e está dentro de nós cada vez mais o lobo amoroso, né? É aquele que nós nutrirmos, está dentro de nós, depende da nossa vontade, depende daquilo que a gente quiser fazer, depende só da nossa vontade, né? Isso é possível para qualquer um, não é só para o Dalai Lama, né? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Talvez Jesus não ia dizer, Jesus, ele foi extremamente elegante, né? Ele não ia dizer: amai o vosso próximo que o teu sistema imunológico vai melhorar, né? Mas a conclusão que eu quero chegar com vocês aqui, meus amores, o grande segredo é o amor. E me permitam chamar vocês de meus amores, que eu estou aqui imitando o Isaías Claro, que acabou de passar aqui pela região, e ele se dirige às pessoas falando assim: meus amores, e a gente vê que ele fala aquilo do coração, né? Meus amores. Então, com todo respeito a cada um de vocês, meus amores, tudo isso está dentro. Depende só da nossa vontade, do nosso desejo. Os céus nos inspiram, os universos, os espíritos nos inspiram para que só o lobo amoroso reaja, né? Então, a gente pode seguramente, né? Jesus não falou, mas a gente pode falar, né? Amar ao vosso próximo como a vós mesmos seguramente melhorará as nossas defesas orgânicas e nos deixará numa condição de saúde muito interessante. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade maravilhosa de vir conversar com vocês nessa casa de luz, que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que é desenvolvido aqui ao longo de tanto tempo. O Antônio Carlos e a Marleninha estão, bem como várias outras pessoas aqui, no meu coração. A gente tem um contato próximo e eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive aqui e abraço a cada um de vocês. Muito obrigado.